Os crânios de cristal foram encontrados no México, América Central e América do Sul e são uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Acredita-se que cada peça foi esculpida em um único bloco de cristal por volta do ano 1000 a.C., com uma perfeição de detalhes que só poderia ser repetida pela tecnologia atual. O peso médio de cada crânio é de 5 quilos, com as dimensões de 13 centímetros de altura, 13 centímetros de frente e 18 centímetros de profundidade. Ao todo, são 13 peças hoje espalhadas por museus de todo o mundo. Porém, cientistas não conseguiram até agora, com um aparato tecnológico, desvendar os mistérios do crânio de cristal encontrado entre ruínas das antigas civilizações Maia e Azteca, no México, na América Central e América do Sul, e mais recentemente na Europa e Ásia. Com o tamanho aproximado de um cérebro humano e imitando suas formas à perfeição, sendo que alguns têm até mesmo um maxilar móvel, eles foram esculpidos em quartzo e ametista por povos que se supõem dominavam técnicas sofisticadas do trabalho com minerais. O mais avançado laboratório de cristalografia do mundo chegou à conclusão de que os crânios possuem um mecanismo interno de lentes e prismas que o homem moderno só começou a dominar há bem pouco tempo. Segundo análises deste laboratório, de alguma forma interessante e intrigante, os prismas e canais ópticos existentes dentro de suas estruturas fazem converger a luz incidida sobre os crânios convergerem para os orifícios dos olhos e da boca, de cada um deles com um canal de saída. Ninguém descobriu o motivo e a função dessas características dos crânios, mas alguns cientistas opinam, dizendo que pode ser um tipo de código gravado em sua estrutura de cristal, como existem hoje os microchips de computadores, ou então que a convergência da luz para a saída em seus olhos e bocas possa ser algo que deva ser aplicado em conjunto com todos os crânios, formando um equipamento maior, quando eles estiverem reunidos em algum local específico. Sem dúvida, a mais famosa e enigmática peça de cristal antigo descoberta até agora é o crânio de cristal de Michel Hedges. Um dia, em 1927, o explorador Michel Hedges estava limpando o entulho do topo de um templo em ruínas da cidade maia de Ubantum, localizada nas Honduras Britânicas, atualmente Belize, quando sua filha Ana, de 17 anos, que o havia acompanhado, viu algo brilhando na poeira abaixo. Ana encontrou um crânio, finamente entalhado e polido, feito de cristal de rocha em que faltava a parte da mandíbula. 3 meses depois, ela localizou a mandíbula, uma escavação a 25 pés do primeiro local. Ele corresponde aproximadamente em tamanho ao crânio humano, com detalhes quase perfeitos, mesmo restaurando o crânio com as proeminências globulares que são características de uma mulher. Em 1970, o conservador e restaurador de arte Frank Dorland teve permissão para submeter o crânio de cristal a testes conduzidos no laboratório em Santa Clara, Califórnia. Destes testes e de estudos cuidadosos feitos pelo próprio Dorland, o crânio revelou muitas anomalias. Quando submerso em algo benzílico, com um feixe de luz passando através, tanto o crânio como a mandíbula vieram do mesmo bloco de quartzo. O que impressionou muitas pessoas envolvidas no teste é que eles perceberam que o crânio havia sido entalhado com total desrespeito ao eixo natural do cristal no quartzo. Na cristalografia moderna, o primeiro procedimento é sempre determinar o eixo, para prevenir fraturas e quebras durante o processo subsequente de moldar a forma. Então, parece que quem fez o crânio empregou métodos pelos quais essas preocupações não são necessárias.
O enigma do crânio, entretanto, não termina aqui. Os arcos zigomáticos, o arco ósseo, que se estende ao longo dos lados e parte frontal do crânio, são precisamente separados da peça do crânio e agem como tubos de luz, usando princípios similares aos da óptica moderna para canalizar luz da base do crânio para os orifícios oculares. Estes, por sua vez, são pequenas lentes côncavas que também transferem luz de uma fonte abaixo para a parte superior do crânio. Finalmente, no interior do crânio está um prisma e minúsculos túneis de luz pelos quais os objetos que são colocados abaixo do crânio são ampliados e aumentam o brilho. Richard Garvin, autor de um livro sobre os crânios de cristal, acredita que o crânio foi desenhado para ser colocado sobre um feixe de luz voltado para cima. O resultado, com as várias transferências de luz e efeitos prismáticos, iluminaria todo o crânio e faria com que os orifícios se tornassem olhos brilhantes. Dorland realizou experimentos usando uma técnica e relatou que o crânio se acende como se estivesse pegando fogo. Um outro achado sobre o crânio de cristal revela conhecimento de pesos e pontos de fulcro. A peça da mandíbula se encaixa precisamente no crânio por 2 orifícios polidos, que permite que a mandíbula se mova para cima e para baixo. A questão é: para que propósito isto serve? Ele foi apenas desenhado pelo seu artista como um brinquedo inteligente ou peça de conversação, ou ainda, como acredita Dorland, ele seria usado como instrumento oracular através dos estranhos fenômenos associados ao crânio de cristal que desafiam explicações lógicas? Observadores relataram que, por razões desconhecidas, o crânio mudará de cor. Às vezes a parte frontal do crânio fica enevoada, parecendo algodão branco. Outras vezes ele se torna perfeitamente claro, como se o espaço interior desaparecesse num vácuo. Num período de 5 a 6 minutos, um ponto escuro frequentemente começa a se formar no lado direito e lentamente escurece todo o crânio. Depois vai desaparecendo tão misteriosamente como chegou. Outros observadores viram cenas estranhas refletidas nos orifícios dos olhos, cenas de edifícios e outros objetos, mesmo quando o crânio está apoiado sobre um fundo preto. Outros ainda ouviram ruídos emanando de dentro e, ao mesmo em uma ocasião, um brilho distinto rodeou o crânio como uma aurora por mais de 6 minutos, sem que houvesse qualquer fonte de luz conhecida. Observando a soma total de habilidades e conhecimento incorporados a respeito do crânio, Mitchell Hedges, a ciência moderna tropeça na maneira de explicar isto. O autor Richard Garvin sumarizou os achados com estas palavras: é virtualmente impossível hoje, num tempo em que os homens escalaram montanhas na Lua, duplicar este achado. Somente as lentes, os tubos de luz e os prismas apresentam uma competência tecnológica que a raça humana adquiriu apenas recentemente. Na verdade, não há ninguém no globo atualmente que poderia tentar duplicar a estrutura. Não seria uma questão de aptidão, paciência e tempo. Simplesmente seria impossível.
Muitas teorias foram formadas para tentar explicar a existência desses crânios. Teorias de que esses crânios são de seres extraterrestres. Outros falam que existe uma conexão com povos intraterrenos. Afirmações que esses crânios tenham sido gerados pelas civilizações perdidas de Atlântida ou Lemúria. Existe também a teoria que trata de espécies de computador primitivo, onde estariam armazenadas as informações sobre a vida das culturas que as produziram. A teoria paranormal afirma que esses crânios, na verdade, eram ossos humanos e que, pelo poder da mente, se transformaram em cristais. E tem a teoria mais atual de que esses crânios não foram feitos pelos maias ou astecas, e não são tão antigas, de acordo com a publicação da edição de número 91 da Revista de Notícias Científicas, publicada em março de 2013. De acordo com os estudos feitos pela equipe liderada pela arqueóloga Jenny West, além de não ter sido formado por povos antigos, afirma que esses crânios foram feitos por pessoas no final do século XIX e início do século XX. Afinal, qual é a verdade oculta por trás desses misteriosos crânios de cristal?